Pessoal, bom dia. Nosso grupo vai ser o grupo que vai falar sobre o tema 4 da apostila. E é formado por Lurier, Marconildo, Juliana, Josélia e Danilo, certo? Vou começar com a introdução básica. Enquanto isso, nós estamos aqui passando as imagens, certo? Ver alguma coisa relacionado a essa questão de educação no campo, certo? Então, olha só, nós vamos apresentar a educação no campo e sua inserção na agenda política nacional nos últimos 3 anos. Esse vai ser o nosso debate. Esse debate vai ser pautado em 3 partes: a contextualização da inserção da educação no campo na agenda política, as características da prática pedagógica em escolas localizadas em assentamentos do Estado do Paraná, que é o que o texto fala, e a produção acadêmica da pós-graduação em educação em relação ao tema educação no campo e movimentos sociais, no campo também. A professora já falou muita coisa para a gente, mas vai ser mais breve possível para a gente dar sequência aos outros seminários. Olha, a educação no campo, ela tem uma conquista, ela tem conquistado seu espaço na agenda política, certo? Nas instâncias tanto estadual, federal e municipal. Ela, como nós sabemos, é fruto de demandas de movimentos sociais, organização dos trabalhadores rurais e essa educação, ela valoriza os conhecimentos e a prática social dos camponeses e enfatiza o lugar e a identidade que ele tem com o campo. Então, a gente já viu isso aqui com relação ao homem sobreviver no próprio campo, né? Ele participar daquela questão, não sair, já viu isso também. Deixa eu só ver aqui. Esse lugar que ele permanece, né, no campo, é a construção de novas possibilidades de reprodução e de desenvolvimento sustentável. Aí entra a questão do bloco do MST, né, que a gente já viu aqui também, que demanda do Estado a iniciativa de oferta de educação pública, da formação de profissionais para trabalhar nas escolas localizadas no campo. Foi debatido aqui nos seminários anteriores que os professores eles não têm uma formação específica para se trabalhar no campo, certo? Daí as secretarias do Estado e do município, né, fomentar cursos de aperfeiçoamento e outros cursos para que esses profissionais eles possam estar qualificados com relação à educação no campo, certo? O Estado, que é estatal, não é público ou do interesse público, mas tende ao favorecimento do interesse privado ou aos interesses do próprio Estado, com a sua autonomia relativa. Está na página 56 do módulo, certo? E essa questão do que é estatal, não é público ou do interesse público, mas tende ao favorecimento do interesse privado, nós debatemos muito ontem na nossa reunião para o estudo e vimos que o Estado ele tem um interesse muito grande em favorecer a educação do campo. Ele sempre está deixando assim, ele está vendo me levar, certo? Aí vem a luta do MST pela educação expressa, que é na luta pela educação, que expressa sinais de força e até conflitos na relação com o Estado, na construção de uma política pública de educação no campo. Também foi pautado no texto a possibilidade de debate acerca da prática pedagógica nas escolas do campo. Se percebe que a educação no campo ela apresenta heterogeneidade, que tange a prática educativa em sala de aula, e a gestão da escola mostra que a realidade tem sido modificada pela prática social humana. Um pouquinho mais para cima, certo? Como a gente debateu, que a pessoa já falou, e José até falou que as pessoas não querem ficar no campo, mas os que ficam, tem os profissionais que vão lá e tentam inserir o que é da cidade do campo. Então, nós temos esse debate para fazer, certo? A partir
Paulo Glória e eu passo o chapéu para dormir. Você quer ser bem criado. Porque você gosta de matematização. Não, é porque quando a gente está num ambiente fechado, o chapéu é cobertura nenhum. Na mulher é a dor, por isso que ela ajuda. Então a gente quando chega num ambiente fechado tem que tirar o chapéu. Olha, É por respeito, mas não está aqui. Bom, senhoras e senhores, nós tivemos muita sorte porque o nosso seminário já foi praticamente todo exposto antes pelos colegas, e muito bem posto hoje no início da aula da professora. E o vídeo que ela trouxe ilustrou muito bem essa questão de se valorizar o campo, da necessidade de se valorizar o campo e consequentemente, a sociedade urbana supervaloriza o trabalho, a sua vida e detrimento da relação com o corpo. A autora coloca muito bem no texto e cita para a gente uma coisa que é muito importante: a diferença entre a educação rural e a educação urbana. A educação rural é vista pelo Estado com interesses naturalmente de deixar ou expandir o Estado brasileiro e levar as pessoas para o meio rural. Já a educação do campo surgiu das necessidades intrínsecas e principalmente das carências de educação de um modo geral para aquelas pessoas que estavam no campo. E nós tivemos no Brasil, recentemente, a colaboração de pessoas de grandes educadores e de grandes filósofos, como por exemplo Paulo Freire, que teve uma influência, como todos nós sabemos, muito grande, não só para a educação do campo, mas também para a educação da família. Ok? Ok. Essa influência dele teve um suporte filosófico e ideológico base dos valores do universo sociolinguístico e cultural do sul. O que isso quer dizer? Todo o trabalho que foi a educação do campo surge das necessidades de se falar a linguagem do campo, se falar das necessidades do campo, se trabalhar com essa permanência e na valorização do homem do campo. Porque a gente vive numa sociedade em que a gente tem que ter parcerias. Sem essas pessoas inseridas com o trabalho, com a valorização do trabalho do campo, essas parcerias passam a não existir. Afinal de contas, a gente precisa dessa parceria. Esses destaques todos, vindos exatamente dessas necessidades, que já foi muito bem posto aqui, são as EPAs e as CRFs, que não precisa a gente comentar mais. Mas a partir disso, se criou outros mecanismos, como o Assessoar, a Associação de Estados, Orientação e Assistência Rural. E para isso, para criar projetos alternativos para as escolas de campo. Que projetos são esses? Exemplo, que é muito importante que a gente tenha exemplos práticos. As necessidades no Paraná, por exemplo, com a pedagogia da alternância no estado do Paraná, onde isso acontece, é diferente das necessidades pedagógicas da pedagogia da alternância feita no Nordeste. Então é muito importante que a gente faça esse tipo de comparação, porque uma coisa que o tempo da colheita no sul é um e o tempo da colheita no Nordeste é outro. O clima do sul se caracteriza por um sistema climático. Nós também temos uma outra sistematização. Baseado ainda na pedagogia alternância de Paulo Freire, para a gente encerrar essas colocações, o que aconteceu? As necessidades e as carências das pessoas que vivem no campo e da educação do campo foi criada em cima de uma coisa que se chama de ausências. Essa palavra
ausência, por exemplo, de professor qualificado que entendesse as características dessa educação. A ausência de um técnico agrícola, a ausência de ações de movimento social que emerge do ITEA, a ausência da pedagogia da terra, o EJA e da ciranda infantil. O que é que isso quer dizer? Que a gente fica muito contente com o que não acontece com esses compromissos. Que, com a ausência das carências, cria-se o que? Expectativas, planeja-se algo para ser trabalhado. O que a gente lamenta, que é toda a discussão nossa hoje, é que nesse planejamento não vê uma continuidade efetiva a nível nacional. Essas coisas ainda são locais, muito pactuadas em experiências locais. Então a gente precisava realmente, e aí entra um modelo de sociedade, uma política educacional global para o Estado brasileiro, que contemple todas as possibilidades para que as pessoas possam se educar, crescer e voltar para o Estado e trabalhar para ele. Para finalizar, houve ganhos. Nem tudo está perdido e a gente percebe que há um crescimento, mesmo que pequeno, nessa situação. No ano de 2004, o MEC e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Universidade, Grupo Permanente do Trabalho, GDT, e documento de referências para uma política nacional de educação. Então, esse trabalho existente, a gente lamenta que precisa ser ampliado, divulgado e exercitado em sua plenitude. Ok? Dois princípios são pautados nesse trabalho, que seriam a educação do campo. A educação do campo de qualidade é direito dos povos do campo. A educação do campo em respeito às organizações sociais e o conhecimento por elas produzido. Esses dois princípios a gente tem que realmente pensar e, de alguma forma, mesmo estando na cidade, inspirado nessa pedagogia, na educação do campo, a gente possa desenvolver e colaborar para que esse trabalho aconteça. Passa o chapéu. Agora é governo. Tá vendo como é que parece isso? Porque não olha esse negócio pendurado. Nem entra na minha cabeça de parar e fechar. Veja só. Dentro do nosso texto, eles fizeram um estudo de caso sobre a prática pedagógica em escolas e assentamentos de reforma agrária. Porém, o texto ele não diz em que cidade, porque é do Paraná, Colômbia, Estado, mas não diz quais cidades, quais escolas. Esse dado não tem no texto. Só diz que foi nas escolas do Paraná e de assentamento. E o número de professores foram 60. Mas, parte da questão de prática pedagógica, em que sentido? Como eles entendem a prática pedagógica? Porque isso é muito falado, mas o que seria prática pedagógica? Para eles, quem fez a pesquisa, não sei se todo mundo concorda ou não, mas o entendimento de prática pedagógica, ela está dentro da questão de prática social. Pensar prática pedagógica e não pensar uma prática social não existe. Tá? Então, o primeiro entendimento que eu vou continuando falando é prática pedagógica vinculada à prática social. Depois, essa prática ela é gerada dentro da questão do conhecimento que os professores têm na sua formação inicial, juntamente com os conhecimentos que se tem da escola e da realidade. É uma junção. Ou seja, você não vai ter uma prática